E aí, meus jovens, vejam só, a aula de hoje é o seguinte. A gente já está se aproximando do final aí do conteúdo de limites. Essa aula aqui eu vou abordar algumas questões de álgebra e funções para a gente continuar trabalhando com limites. A aula que vem a gente já vai começar com uma parte um pouco mais técnica, que é a formalização dos conceitos de limite, limites no infinito, retas assíntotas e todo o resto dos etc. Então, essa aqui, bem dizer, é a última aula prática que a gente pode estar fazendo certas coisas. A próxima ela vai ser um pouco mais chata, mas nada que eu não possa explicar de uma maneira entendível. Muito bem, essa aula de hoje, álgebra e funções para limites. Como assim? Eu fiquei de dar uma última definição de propriedades dos limites. Eu preferi englobar tudo aqui nessa aula, porque é mais fácil de eu explicar no conteúdo separado. E que é como se fosse não propriedades operacionais, mas sim propriedades operacionais que a gente faz com os limites. Muito bem, o que é que a gente vai abordar aqui? Primeiramente, eu quero somente reforçar aqui uma ideia que é a seguinte. A gente já sabe que a condição de existência de um limite é somente se ele obedecer a isso aqui, que são a existência e igualdade dos limites laterais. Se eu tenho uma dada função aqui, em que se eu vier caminhando pela esquerda e vier caminhando pela direita, que isso equivale aos nossos limites laterais, e eu não encontrar a mesma coisa, significa que o limite naquele ponto que eu estou visitando não existe. Certo? Então, essa definição aqui que a gente vai precisar por agora. O limite de uma função f é igual a L e existe se somente se os limites laterais existirem e forem iguais. Ou seja, eu vou chegar no mesmo lugar. Muito bem, isso aqui é só uma lembrança, só com a definição um pouco mais técnica. Para cá. Aqui a gente vai trabalhar uma coisa interessante, que é um pouco de filosofia matemática, que a gente chama de teorema do confronto, ou muitas vezes conhecido como o teorema do sanduíche. Por quê? Imagine que eu tenho 3 funções, certo? E podem ser todas distintas, contanto que exista pelo menos um ponto em que todas elas convirjam. Ou seja, as imagens delas são todas iguais nesse ponto específico A aqui. Bem aqui. E é dado o seguinte. Eu quero analisar a minha função f, que ela está meio que num imprensado entre a função g e a função h. É como se f estivesse passando por um espaço que está entre a minha função g que vem por cima e h que vem por baixo. Ela está sendo imprensada ali. E é dado que a imagem de f ela é maior ou igual que h, que está vindo por baixo, e g, que é a função que vem por cima, é maior ou igual a f. E eu tenho que x é muito próximo de a, não necessariamente sendo em a. Porque pode ser que naquele ponto não estejam nenhuma das 3 definidas, ou só uma definida, ou só 2 definidas, não sei. Mas uma coisa é fato entre as 3 funções. Todas elas, o limite de todas elas em a convergem para aqui, independente de se estarem definidas ou não em a. E bem, o que é que acontece? Aqui, esse desenho aí que eu fiz, a gente chama de a vizinhança de a. São valores muito próximos de a, tanto para a direita quanto para a esquerda. É aquela história que eu falei de um número ser maior que outro, mas com uma diferença muito pequena. Tanto para mais quanto para menos. E aqui eu teria como se fosse também uma vizinhança para o meu L, que é o meu valor limite. Eu vou dar um zoom nesse lugar aqui que tem esse ponto. Esse zoom é isso aqui. Eu tenho a minha função g, minha função f e minha função h. Você observa que aqui nas proximidades, a altura ou as imagens das funções, elas vêm se aproximando bastante. Você vai identificar uma pequeníssima diferença entre elas. Então, quando eu falo na vizinhança de a, esses valores são muito próximos, significa que f está passando aqui no imprensadinho entre g e h.
Ou seja, o limite de G é muito próximo do limite de H e, por consequência desse imprensado, o limite de F também é muito próximo desses dois. Então, o que isso quer dizer? Na vizinhança de A, não sendo necessariamente em A, a gente tem que o limite de H ele é igual ao limite de G, que é esse valor L, e por F estar sendo imprensada, o limite de F quando x tender a A também é esse valor L. Isso a gente chama de teorema do confronto, porque você pega duas funções distintas que elas se confrontam num ponto e ainda pega uma terceira função que ela passa ali no imprensadinho delas. Isso também é chamado de teorema do sanduíche, porque você tem duas camadas, né, duas funções, uma com valores pouco maiores, outra com valores pouco menores, e outra que passa no imprensadinho delas. A gente chama de teorema do sanduíche também. E muito bem, mas para que é que isso é útil? Isso é útil quando eu chegar no seguinte. Vamos primeiro para cá. Isso aqui são alguns desenvolvimentos algébricos que a gente vai precisar para trabalhar com limites, porque veja só, se você lembrar das aulas passadas, temos algumas impossibilidades de substituição. Temos até o teorema da substituição direta, que diz que se um ponto estiver definido na função, eu posso substituí-lo sem problema nenhum na minha função. Do contrário, eu vou ter que arrumar qualquer outra estratégia para fazer. Por exemplo, se eu ditar para você limite de uma função com x tendendo a zero, sendo a minha função, sei lá, seno de x sobre x, x sendo zero não está definido na minha função, então não posso aplicar substituição direta. Eu tenho que usar qualquer outro artifício para procurar aqui inspecionar este limite, mas não posso substituição direta. Dado isso, a gente vai procurar simplificações algébricas com isso aqui, que são expressões notáveis. Essa aqui você conhece, que é a soma ou diferença dos quadrados, que é a soma dos quadrados dos dois, mais ou menos, a depender do sinal, duas vezes o produto deles. Aqui temos o cubo, que se você souber o triângulo de Pascal, você sabe desenvolver isso facilmente. Do contrário, vou te dar um macete. O expoente de cada termo tem que sempre dar isso aqui, 3. No caso aqui, quando eles estão isolados, 3. Aqui, para você fazer o grau 3, é a soma de 2 mais esse grau aqui do A. Certo? E esse desenvolvimento você consegue fazer, se você não saber de imediato, fazendo um desse aqui e mais um termo A mais B ou A menos B. E aqui eu tenho para A mais B cubo e A menos B cubo. A soma dos cubos e 3 vezes a soma de um quadrado vezes o outro e o outro ao quadrado vezes o primeiro. Na diferença de cubos, eu tenho que o segundo termo é negativo. Esse aqui é negativo, mas por que esse aqui é positivo? Bem, porque eu só tenho termos positivos aqui. Aqui eu tenho negativos. Como o menos 1 elevado a qualquer expoente ímpar, eu vou ter um número negativo. O B aqui está no expoente ímpar 1, por isso ele é negativo aqui. Aqui ele está no 3, por isso negativo aqui. Aqui está mais porque B está ao quadrado. Menos 1 elevado a expoentes pares dá 1 positivo. E aqui eu tenho alguns mais particulares, talvez você não conheça de cara. Que é esse aqui, que é a soma dos cubos, é totalmente diferente disso. Aqui eu tenho uma soma ao cubo e aqui eu tenho a soma dos cubos. Na soma dos cubos eu utilizo o seguinte. É o termo A menos B, o sinal é trocado. E A quadrado, B quadrado, AB. Não é 2AB. Quando for negativo, eu troco o sinal. Aqui vira mais e eu troco esse cara aqui. Certo? E aqui é um bônus, que é o quadrado de uma soma. Eu posso escrever como a diferença e somar com 4AB. Contudo, isso aqui não vai nos interessar muito, não, porque aqui não tenho propriamente um produto. Aqui eu tenho produtos, vão ser mais utilizados, porque eu vou conseguir simplificar com denominadores que tiverem certas impossibilidades. E aqui são coisas que a gente normalmente não percebe. E isso é meio prejudicial. Na verdade, ninguém no curso de cálculo enaltece isso aqui, mas é tão útil isso aqui, que é você pegar valores ou variáveis e incorporar elas na raiz quando ela estiver num produto.
Então, por exemplo, o a raiz de b pode ser escrito como a quadrado b dentro da raiz, sendo a positivo, claro. Aqui é a mesma coisa, se ele tiver no denominador e eu quiser incorporar, ele vai ter que estar ao quadrado para conseguir sair ileso da minha raiz. Isso aqui, para certos limites, é uma mão na roda você saber e lembrar disso aqui, mas normalmente ninguém enaltece. Eu trouxe porque é essencial saber que vai ter limites que a gente vai precisar manipular umas coisas assim, para facilitar a nossa visualização. Muito bem. Emprego do teorema do confronto. Existem funções que a gente chama, que eu gosto de chamar de funções confinadas. Como assim? São funções em que a imagem delas está presa num dado intervalo. Você conhece funções assim? A função seno é uma função que é confinada entre duas retas, não são assíntotas, porque a curva da função seno não tende a se aproximar de uma reta. São duas retas confinantes, que é a y igual a 1 e y igual a menos 1. Se você sabe do ciclo trigonométrico, você sabe que tanto seno quanto cosseno eles estão confinados entre o intervalo de menos 1 até 1. Então, a aparência do gráfico delas é assim, certo? Elas estão confinadas nesse intervalo. E tá, mas para que isso serve? Isso serve para a gente conseguir construir funções de seno. Porque, por exemplo, eu posso manipular isso aqui e multiplicar tudo por uma dada constante a. E depois produzir funções que sejam, por exemplo, a vezes seno de tal coisa, ou raiz de x seno de x, certo? E esse x aqui é qualquer arco, não é necessariamente só seno de x, pode ser, sei lá, 1x², ou raiz de x. O arco de qualquer seno está sempre confinado nesse intervalo, sem restrição. E quando a gente tiver que construir funções seno, a gente vai usar isso aqui e confiná-las. A gente vai prender elas e utilizar a conclusão do teorema de confronto. Porque se a gente sabe que a imagem de uma função superior, que vem a essa curva aí, e a imagem de uma função inferior, que vem a essa curva, elas tendem ao mesmo ponto do limite, a gente sabe que a função que a gente estreitou naquele ponto, que a gente confinou ela, com certeza é o mesmo limite. Outras funções confinadas que a gente conhece. Essa aqui você vai começar a ver aqui no curso de matemática de nível superior. A função inversa da tangente, que é a arcotangente, ou a gente bota assim, tangente menos 1. Essa função, ela faz o contrário da tangente. Na tangente, eu dou o arco, ela me dá o valor de tangente. Aqui eu vou dar o valor de tangente e ela vai ter que me dar o arco trigonométrico. Essa função também é confinada e ela tem duas retas assíntotas. Tem a reta π sobre 2 e que faltou só o sinal de menos. E é essa menos π sobre 2, certo? Então essa função ela é confinada entre esses dois valores. Aqui nós temos também a função arcosseno, ou seno inverso. Vale o mesmo para o cosseno inverso. Essa função não é necessariamente assim, mas por simplificação e a gente saber que a gente trabalha somente com redução ao primeiro quadrante, a gente faz só isso aqui. Mas, na verdade, a função seno inversa, ela continua fazendo isso aqui. Só que a gente só trabalha com um ramo mesmo, que é mais fácil. Essa função ela é confinada aqui. A gente confina ela entre essas retas aqui. A variação dela aqui é de menos 1 a 1 em x, ou seja, o valor de seno que eu vou inserir para me retornar o arco, ele tem que estar entre menos 1 e 1. E os arcos que ele vai me dar vai ser ou π sobre 2, que é o 90 graus, ou menos π sobre 2, que seria menos 90 graus ou 270 graus. Muito bem. Dado isso aqui, a gente vai fazer alguns problemas. E você vai perceber que, por hora, ele é somente questões algébricas. Mas, ao decorrer no vídeo de intensivão de exercícios, eu vou trazer quase tudo assim. E, muito bem, vamos lá. Calcule o limite, se existir. Vamos para cá. Veja que aqui eu tenho uma restrição no denominador. Se eu inserir 2 aqui, eu vou ficar com o denominador 0.
não posso aplicar a substituição direta. Eu tenho que arrumar qualquer outro artifício para resolver esse limite. Então, vamos fazê-lo. Ele aqui é o limite para quando x tende a 2 de x² mais x menos 6. E aqui é x menos 2. Bem, você olha para cá e pensa, tá? Como é que eu vou fazer isso daí? Você pode utilizar várias técnicas. Eu vou apresentar duas aqui e você vai escolher qual é a melhor. A primeira que eu quero apresentar é da divisão de polinômios. A segunda é da fatoração de raízes de uma expressão polinomial. Na divisão de polinômios, eu faço assim. Primeiro que o polinômio do dividendo ele tem que ter grau maior ou igual ao do divisor. Então, eu faço assim, x² mais x menos 6 dividido por x menos 2. Bem, eu preciso do seguinte. Primeira coisa, qual é o termo em x que eu multiplicar por aqui me dá x²? É o próprio x. X vezes x dá x², mas ele vai para lá invertido. Eu troco o sinal. Por que isso? Bem, é justamente a gente fazer aquela operação na divisão de o que é que sobra quando a gente divide dois números. Aqui, a diferença de x² para x² é zero, então esse termo aqui morre. Mas a gente continua aqui. X vezes menos 2x vai me dar menos 2x. Só que eu passo para lá invertido. Vai para cá, mais 2x. Bem, acabou o que fazer aqui, eu vou somar. Esse cara aqui faleceu. Vamos trocar a cor aqui. E aqui eu opero. Aqui sobrou 3x menos 6. Esse cara aqui sempre repete. O que não foi operado repete. Bem, agora eu preciso de algo que eu multiplique por x para me dar 3x. Eu vou multiplicar aqui por mais 3x. Mais 3. 3x vezes 3 vezes x, 3x. O que sobra de 3x é 0. E aqui eu tenho 3 vezes 2 dá 6. Menos 6. O que sobra para menos 6, eu tenho aqui, ó, 0 e 0. Significa que essa divisão aqui é exata. Bem, quando eu fiz essa divisão, o que é que me resultou? Nisso aqui. E o resto é 0. Então, isso aqui, ele vale x mais 3. Eu acabei de remover a indeterminação do denominador. Agora eu posso aplicar o limite. Quando x tender a 2, isso aqui tende a 2. E 2 mais 3 é igual a 5. Muito bem. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu que eu driblei a indeterminação. Eu achei um resultado que eu posso fazer a substituição direta. Só para lhe orientar, essa função aqui, ela é a reta x mais 3, só que com a restrição do 2. Ela é uma função afim, x mais 3, só que o 2 não tem imagem, não está definido. O outro jeito é você saber a fatoração de raízes de um polinômio, que é o seguinte. Imagine que isso aqui é uma função quadrática e você quer determinar as raízes. O produto das raízes tem uma expressão quadrática, é c sobre a, é o menos 6. E a soma das raízes a gente dá como menos b sobre a, dá menos 1. Eu quero dois números que o produto dê menos 6 e a soma dê menos 1. Bem, o produto dê menos 6, quais são os números que dá produto 6? 6 e 1, 2 e 3. 6 e 1, a diferença ou a soma deles não me dá menos 1, mas 2 e 3 tem um resultado que me dá. Então, a primeira raiz x1 poderia ser 3, a primeira raiz x2 poderia ser 2. Quem é que recebe o sinal? O menos 3, já que a soma dá menos 1. Sabendo disso, o outro jeito de fazer, botar uma vírgula aqui, é escrever assim. Todo polinômio, em função das suas raízes, pode ser escrito assim. Na forma x menos a, x menos b e por aí vai. No nosso caso aqui, vai ser x menos menos 3, x mais 3 e x menos 2. E veja só que ficou x menos 2 no denominador. Aqui eu posso simplificar.
E aplicando o meu limite aqui de x tendendo a 2, dado que esse resultado aqui ele se tornou 1, isso aqui virou o nosso 5, que é o resultado que eu quero. Eu vou evitar fazer isso aqui, dá muito trabalho. É mais fácil a gente manipular dessa forma aqui. Mas, até você superar essa dificuldade, pode fazer desse jeito aqui, sem problemas. O próximo, que é o 12, ele me dá esse polinômio aqui. Ele já é um pouco mais trabalhoso, mas vamos encarar. Ele vai ser o limite de x tendendo a menos 4 dessa expressão. X quadrado é 154. Então, aqui é x quadrado mais 5x mais 4. E embaixo eu tenho 1, 3 menos 4. Bem, se eu inspecionar a função logo de cara, eu vou ter que menos 4 é uma possível raiz. Porque aqui daria 16, aqui vai me dar menos 20 e aqui 4. Isso aqui dá zero. No numerador não tem problema. A bronca é no denominador. Eu vou ter de novo aqui 16 menos 12 menos 4. Aqui dá zero também. Bem, precisamos driblar. Normalmente, os problemas de limites, quando ele der o limite aqui em um polinômio, ele vai ser a raiz. Mas vamos inspecionar. Esse primeiro aqui que eu vou colocar de laranja. Nesse primeiro aqui, eu vou inspecionar. O produto dele vale 4, a soma vale menos b sobre a, vale menos 5. Quem são suas raízes? Produto 4, eu posso ter 4 e 1, ou 2 e 2. 2 e 2 não vai pela soma. Então, para a soma me dar menos 5, eu preciso que sejam as raízes menos 1 e menos 4. E o produto positivo. Para esse aqui que eu vou deixar de verde, o produto dele é menos 4 e a soma é menos b sobre a menos 3. Quem são os valores? Bem, para o produto ele ser 4 e a soma ser 3, eu posso ter 4 e 1 ou 2 e 2. 2 e 2 não resolve pela soma. Então, 4 e 1. Agora, quem recebe o sinal negativo vem a ser o menos 4, que vai dar a soma menos 3. Muito bem, conheça as raízes. E agora eu posso escrever assim. Esse primeiro vai ser x mais 1, x mais 4. Porque a forma aqui é sempre x menos a minha raiz. Como é negativa, fica o positivo. E aqui embaixo eu vou ter x menos 1 e x mais 4. A minha determinação está aqui. Eu acabei de me livrar dela. Tchau, tchau. Muito bem. E agora eu tenho simplesmente x mais 1 sobre x menos 1. Posso substituir por 4 porque acabou a restrição. Aqui eu sei que vai ficar menos 4 e aqui tendendo vai virar também menos 4. E, portanto, eu vou ter menos 4 mais 1 vai ficar menos 3. Menos 4 menos 1, menos 5. Esse meu valor de limite me dá 3 quintos. Excelente. Nossa questão 13 ali. 1 menos 1 e 6. Limite de 1 menos 1 e 6. E embaixo eu tenho 1 e menos 2, com x tendendo a 2. Então, o limite de x tendendo a 2 de x menos 2. Eu suponho que 2 seja a raiz desse cara aqui, mas vamos conferir. Nosso produto ali vai dar c sobre a, que é o 6. Nossa soma, menos b sobre a, que é 1. Quem são minhas raízes? Bem, produto 6 soma 1. Eu posso ter aqui... Tá certo essa transcrição? Tá.
Produto 6 soma 1. Produto 6 eu posso ter 2 vezes 3 ou 6 vezes 1. 6 vezes 1 não vai resolver para a soma. 2 vezes 3 não dá soma 1. Vamos dar uma olhada no delta. Meu delta vai me dar b ao quadrado, que esse cara aqui vai dar 1, menos 4 vezes a vezes o c, que é 6. Bem, eu tenho aqui um complexo. Delta vai me dar aqui 1 menos 24, que vai me dar menos 23. E a pergunta é, e agora? Eu não posso trabalhar aqui nos complexos. Eu quero as respostas reais. Aqui eu vou ter que fazer uma análise um pouco diferente. Vamos dar uma olhada no seguinte. Quando você não conseguir achar o limite por isso aqui, a gente vai dar uma olhada nos limites laterais. Eu sei que tendendo a 2 por aqui, eu vou ter 2 ao quadrado é 4, menos 2 mais 6. 4 menos 2 mais 6. Esse resultado aqui vai me dar 2 mais 6 dá 8. Então, para aqui e para cima, ele tende a 8. Então, fazendo aqui. Se eu fizer o limite com x tendendo a 2 pela esquerda, aqui em cima tende a 8. Mas aqui, se eu vier pela esquerda com valores menores que 2, esse valor aqui vai ficar ligeiramente sempre maior e negativo. Então, eu vou ter aqui tendência de 0 pela esquerda, vai ficar negativo. Quando isso acontecer, o denominador vai ficar muito redutivo. Aqui é uma constante. Ele vai ficar um denominador pequeno e negativo. Ou seja, ao um denominador pequeno e negativo, isso aqui vai pular para menos infinito. Vai lá para baixo. Agora, se eu olhar pelo outro lado, tendendo pela direita, o 8 prevalece aqui, porque essa função aqui é uma parábola. Em 2, tanto vindo pela direita quanto pela esquerda, eu convirjo para o 8. Mas o que acontece? Vindo com 2 pela direita, eu vou ter valores ligeiramente maiores que 2 e bem pequenos. Ou seja, eu vou tender a 0 pela direita. Isso significa que eu vou ter valores que são positivos. Um denominador muito pequeno e positivo, isso salta para infinito. Olha só, os dois limites eles vão para lugares diferentes, eles têm direções de crescimento distintas. Então, esse limite aqui, a conclusão que eu tiro é que ele não existe. Quando tender a 2, ele não existe. E, de fato, realmente não existe. Porque as raízes aqui são imaginárias, não são reais. E essa indeterminação aqui me diz o seguinte. Pela redução do denominador da divisão de polinômios, eu vou ter um polinômio de grau 1. Ou em hipérbole, eu não sei. Mais uma coisa certa. Em 2, o que é que está acontecendo? Pela esquerda, ela faz isso aqui. Pela direita, ela faz isso aqui. Exatamente aqui em 2, na assíntota. E, portanto, esse limite aí a gente já sabe. Não existe. Vamos para a 14. x² menos 4x. Então, aqui um limite de x² menos 4x dividido, deixa eu dar uma olhada, 1 menos 3 menos 4, quando for para menos 1. X ele vai tender a menos 1, e vai ser 1 menos 3 e menos 4. Quero calcular isso aqui. Deixe-me conferir. Isso mesmo. Bem, eu pressuponho que menos 1 seja a raiz disso aqui. Vamos só conferir. Aqui vai me dar 1 mais 3 menos 4. Realmente, aqui vai dar 0. Aqui não tem restrição. Bem, o que é que eu posso fazer? Sabendo que menos 1 é uma raiz daqui já, eu já posso escrever assim. Vou só caçar aqui as raízes. O produto aqui ele vai me dar menos c, que é menos, vai dar c, que é o menos 4. E a soma das raízes aqui desse cara vai me dar menos b sobre a, que é o 3. Produto menos 4 soma 3. Eu posso ter 4 e menos 1, que é possível. Ou 2 ou 2 e 2. 2 e 2 não me leva a lugar nenhum pela soma. Posso ter 4 e 1. Quem recebe o sinal negativo é o menos 1, para dar soma 3.
Esse cara de baixo eu já posso escrever como x menos 4 e x mais 1. O de cima ele é bem evidente. Eu posso botar simplesmente x em evidência. Não tem outro segredo. X que multiplica x menos 4. E a indeterminação, ela acontece justamente no menos 1. Eu tenho esse problema aqui, mas vamos investigar. Eu, pelo menos, simplifiquei mais a minha expressão. Quanto mais você simplificar, mesmo que encontre algum problema assim, é válido. Então, tenho x sobre x mais 1. Aqui não tem o que fazer. Quando você não tiver o que fazer, vamos inspecionar os limites laterais. Vamos fazer primeiro x tendendo a menos 1 pela esquerda. Quando isso aqui tender a menos 1 pela esquerda, essa função afim aqui, com certeza vai para menos 1. Tanto pela direita quanto pela esquerda. Não tem restrição. Contanto, se eu vier por menos 1 pela esquerda, eu vou ter valores que são menores que menos 1. Se eles são menores que menos 1, só para dar uma ilustrada e não lhe confundir, eu vou ter aqui essa reta numérica. Eu vou ter o número 1 aqui, que é o que eu quero, e eu vou ter aqui o meu menos 1. Quando eu vier com ele pela esquerda, significa que eu vou ter... Está vindo por aqui. Significa que eu vou ter em módulo, em valor absoluto, valores maiores do que 1. Esse cara aqui. Ou seja, quando eu fizer a soma, ou subtração, eu vou ter uma tendência de 0 pela esquerda. Por quê? Porque eu vou ter em módulo valores que eles são maiores que 1. É tipo eu fazer assim, para você entender. Menos 1,01 mais 1. Esse resultado vai dar menos 0,01. É negativo e pequeno. Nessa mesma lógica, eu vou ter isso aqui. Veja só, eu vou ter aqui negativo e aqui negativo. O resultado dá positivo. E um denominador muito pequeno, isso dispara para o infinito. Vindo pela esquerda em menos 1, esse limite vai tender para infinito. E se eu vier pelo caminho contrário? Pelo caminho contrário, vindo em menos 1 pela direita, aqui converge a menos 1 no numerador, mas no denominador vai acontecer o inverso. Eu vou tender a 0 pela direita, porque eu estou fazendo isso aqui. Eu estou chegando em menos 1, bem perto aqui, por valores maiores que ele. É como eu fazer isso aqui, ó, menos 0,99 mais 1. Isso aqui me dá o 0,01. Ele é um número pequeno e positivo. Para número pequeno e positivo, esse meu denominador é positivo. Com esse negativo aqui, prevalece o sinal aqui. Ou seja, com um denominador pequeno, a minha fração dispara para o infinito. Pelo sinal menos infinito. Eu concluo aqui que, como os limites aqui eles têm direções de crescimento distintas, a minha conclusão feita aqui é de que esse limite, lá do começo da nossa conversa, não existe. É como se lá no gráfico, em menos 1, quando eu viesse aqui pela esquerda, ele fizesse isso. Quando ele viesse pela direita, ele fizesse alguma coisa assim. Muito bem. Eu vou fazer o último desse vídeo e o próximo vídeo eu vou pegar o resto dos exercícios, para não ficar muito longo. Esse aqui que eu fiz foi este. Vamos analisar esse aqui. Esse 15, eu tenho aqui limite de t tendendo a menos 3, com t tendendo a menos 3, de t quadrado menos 9 e 273. 2t quadrado mais 7t mais 3 ou menos 3? Mais 3. Muito bem, eu pressuponho que menos 3 seja uma raiz daqui. Vamos inspecionar. Menos 3 ao quadrado dá 9. Isso aqui dá 18. Menos 21 mais 3. Aqui dá 21, aqui zerou. De fato é uma raiz. Vamos nos livrar dessa indeterminação. Mesma história.
Aqui eu só vou ter uma coisa um pouquinho mais chata, que é o seguinte. O A, ele vale 2. Quando eu faço as fórmulas de soma e produto, ela me dá o seguinte. O produto é C sobre a soma é menos B sobre A. Com A sendo 2, eu vou ter que trabalhar com frações. Isso é meio chato. Porém, eu sabendo que menos 3 já é a raiz daqui, eu posso utilizar aquela divisão de polinômios. Porque é mais fácil que eu ficar pensando na soma e produto. É mais rápido até. Eu posso pegar aqui o 2t² mais 7t. Ou eu ainda posso usar o algoritmo de Brillouin para reduzir os polinômios. Trata-se do seguinte. Isso aqui eu vou explicar mais quando eu estiver trabalhando com frações parciais. Ou eu faço um vídeo específico disso. Mas basicamente você coloca só os coeficientes. E nesse espaço reservado você vai colocar a raiz, menos 3. O primeiro você sempre baixa e faz assim. Para simplificar por aqui. Por baixo você multiplica. Por cima você vem somando. Então eu tenho menos 3 vezes 2 vai me dar menos 6 mais 7, 1. Menos 3 vezes 1, menos 3, mais 3, 0. Sempre que zerar, eu sei que ela é uma raiz. Então, o que é que acontece? Eu escrevi o meu polinômio só em função dos meus coeficientes. Isso aqui já virou o seguinte. Eu sei que menos 3 é uma raiz. E eu achei outra raiz. Está aqui. Ora, que é isso aqui? Isso aqui é nada mais que o 2x do primeiro grau mais 1. O dispositivo de Brillouin serve para redução de grau do polinômio. E ele fica assim. 2x mais 1. Vale? Vale, porque a outra raiz ela é igual a x igual a menos 1 meio. É só pegar isso aqui e igualar a zero para você observar. E esse aqui é aquele produto notável da diferença de dois quadrados que eu mostrei. Ele é o t mais 3 e o t menos 3. Ah, perdão, estou trabalhando com t, não com x. Eu vou apagar aqui e corrigir. Aqui vale t e aqui vale t. Minha determinação era no menos 3, que é com esse problema aqui. Acabei de me livrar. Tchau, tchau. Muito bem. E para... Opa, acabou o espaço. Para fechar, eu vou ter aqui a expressão t menos 3 e 2t mais 1 igual. Fazendo o meu t tender a menos 3, como estão definidas as imagens aqui em menos 3, aqui tende para menos 3 e esse aqui tende para menos 3. Eu vou ter aqui menos 3, menos 3, menos 6. Menos 3 vezes 2 vai me dar menos 6. Mais 1, menos 5. Pronto, acabei de achar a resposta. O meu limite ele tende para 6/5. Realizando aí a operação de sinais. Muito bem. Essa foi a aula de hoje que a gente trabalhou aí com álgebra para resolução de limites. Essa aqui é a primeira parte dos primeiros tipos de problemas de limites que a gente vai ter. Primeiro, normalmente vão ser essas aí com expressões algébricas. Depois a gente vai ter que manipular um pouco com raízes e depois a gente vai ter que aplicar alguns limites equivalentes que a gente vai trabalhar. Mas para essa aula aqui já está de bom tamanho o conteúdo.